Mateus capítulo 10, o verso 22. Mateus capítulo 10, verso 22. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Amém? Em todo tempo Deus é bom. Glória a Jesus. Amém? Abra comigo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, o verso é o 22 em diante. Amém? Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos acharam? Diz assim, você que está em casa, pegue a sua Bíblia também. Verso 22 diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Esta é uma palavra de Jesus, vamos repeti-la. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meu amado? Podemos assentar. Amados irmãos, nós estamos caminhando na campanha profética do Projeto de Vida 2021. Meus amados, nós temos colocado profeticamente o ano de 2021 como um ano de recomeçar, o ano de dar um start em nossas vidas, em áreas que estão paradas, em coisas que nós abandonamos e que nós não deveríamos parar. É tempo da gente se levantar e crer. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está preparando coisas novas. E já está vindo à luz. E nós precisamos perceber isto. Como diz Isaías capítulo 43. Nós temos crido que Deus tem coisas novas para a nossa vida no ano de 2021. Amados irmãos, mas quantos de nós nos esquecemos desta virtude que todo cristão precisa ter? No texto que nós lemos, o texto que lemos, faz parte do sermão mais famoso de Jesus. Qual é o sermão mais famoso de Jesus, pastor? É o sermão das bem-aventuranças. Jesus leva o povo para a beira do mar da Galileia e o povo está ali todos sobre o monte da bem-aventurança. E ali Jesus está ministrando todas as palavras do reino de Deus. Este sermão é enorme. Esse sermão é o mais famoso. É porque Jesus aqui neste texto, nesse sermão, Jesus vai abordar todos os princípios do reino. Ele vai falar sobre justiça, ele vai falar sobre igualdade, ele vai falar sobre vida com Deus, sobre pecado, sobre abandono do pecado. Ele vai falar da postura daquele que vai seguir a ele. Então Jesus, neste texto, neste sermão, ele vai abordar muitas coisas. Ele vai falar que nós temos que ser luz do mundo e nós precisamos ser sal da terra. Ele vai falar que nós muitas vezes seremos odiados pelos nossos próprios irmãos e seremos entregues aos outros por eles próprios. Jesus vai tratar de muitos assuntos. No versículo que lemos em particular, irmãos, Jesus está falando sobre que nós seríamos odiados por todos por causa do nome dele. Como é isso, pastor? A Bíblia mostra que quando alguém decide seguir a Jesus, tem alguém de Jesus aqui? Levanta a mão e diga amém. Amado, quando você é de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que o nome de Jesus está sobre a sua vida. A Bíblia diz que nós somos chamados de cristãos, porque o nome de Jesus está sobre nós. A primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristão, ele foi chamado porque quando as pessoas olhavam para o grupo dos nazarenos, eles se lembravam da doutrina de Cristo. Então foram chamados de pequenos cristos ou de cristãos. Então, quando alguém é alguém que já entregou a sua vida a Jesus, então o nome de Jesus está sobre ele.
Mas carregar o nome de Jesus traz para nós uma responsabilidade. E esta responsabilidade é muito grande. Porque quando eu me digo cristão, eu estou dizendo, eu sou representante de Cristo nessa terra. E Jesus está dizendo no verso 22 que eu vou ser perseguido por causa disso. O mundo odeia o cristão. O mundo não gosta de cristão. Irmãos, somos tolerados por muitas razões, mas se for deixarem livre, o mundo não está aberto ao cristianismo. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que seremos odiados. Olha, não é à toa que a cada dia, a cada mês, a cada ano, os relatórios das agências missionárias mostram que é maior o número de cristãos mortos, de cristãos presos, de cristãos perseguidos, de cristãos que são injuriados pelo simples fato de Jesus, por causa do nome de Jesus, por serem cristãos. Amados irmãos, mas no texto aqui Jesus diz uma palavra que muito nos interessa. No final do verso 22, Jesus diz que nós vamos ser perseguidos, mas aquele que perseverar, diga, perseverar, até o fim, será salvo. O que Jesus está falando? Jesus está falando de uma das virtudes mais importantes do evangelho, do cristão, sobre a perseverança, sobre a qualidade de perseverar. Olha, irmãos, cristãos precisam ter na sua vida a capacidade de perseverar, de seguir adiante. Será que nós temos perseverado? O ano de 2020 tem sido uma prova para todo o mundo, mas principalmente para nós cristãos. Se nós vamos parar, alguns cristãos já pararam de crer, já pararam de pregar, já pararam de ter expectativas em Deus, já pararam de congregar, já pararam de pregar o evangelho, outros pararam de fazer o que Deus mandou ela fazer, pararam os seus ministérios. Por isso, a palavra para nós hoje é a palavra perseverar, estar perseverando. Esta é a qualidade que nós precisamos ter no dia de hoje. Será que nós temos perseverado, irmãos? A definição sobre perseverança: perseverar é conservar-se firme, é estar constante, é persistir, é insistir, é prosseguir, é também continuar, é recomeçar. Isto é perseverança. Será que nós estamos perseverando? Ou as lutas que têm vindo têm nos impedido de perseverar? Ou o inimigo já nos convenceu de que não vale a pena? De que não vale a pena tentar? De que não vale a pena orar? De que não vale a pena ir à igreja? De que não vale a pena pregar, fazer o evangelho ser anunciado? Irmãos, será que nós estamos perseverando? Perseverar é continuar, é ficar, é manter-se, é permanecer de pé, é conservar a sua força, a sua ação, continuar, perdurar, é subsistir, persistir, é ter que mostrar perseverança. Será que nós somos perseverantes? Será que em alguma área da nossa vida nós não precisamos recomeçar? Quem sabe em algum ponto da sua vida alguma coisa parou e Deus está te sacudindo para dizer: olha, eu estou fazendo uma coisa nova e eu quero te convidar a perseverar, a insistir, a caminhar, a ir adiante. Será que nós estamos dispostos a perseverar? É uma das qualidades mais importantes do servo de Deus. Talvez você pergunte para mim, ou alguém desanimado pergunte: pastor, mas para que eu vou perseverar? As coisas estão tudo aí difícil. Para que eu vou continuar? Talvez alguém esteja com essa interrogação. Irmão, um simples fato:
Jesus também esteve em situações piores do que a nossa. E o nosso mestre, a quem nós temos como espelho para a nossa vida, como referência maior para a nossa vida, o nosso mestre, mesmo em momentos difíceis, ele não parou. Mesmo sendo ameaçado de morte, ele não parou. Mesmo sendo criticado, ele não parou. Será que nós vamos parar? Muitos de nós queremos os nossos sonhos realizados, queremos os nossos projetos realizados, queremos alcançar algo grande, queremos conquistar coisas novas, mas não estamos dispostos a insistir, a persistir, a perseverar. Como é que você está? Está perseverando? Por que eu devo perseverar? Jesus perseverou. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele tinha tudo para parar, mas ele não parou. Jesus poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Em dado momento, Jesus disse, olha, para Pilatos, será que você não sabe? Eu poderia ter uma miríade de anjos para me livrar aqui agora. Será, Pilatos, que você não sabe? Que, olha, você nenhum poder teria se do alto não fosse te dado. Jesus poderia ter desistido. E uma menção das mãos de Jesus, um gesto de Jesus seria o bastante para destruir tudo aquilo. Mas Jesus não desistiu da cruz. Jesus não desistiu de nós. Pelo contrário, Jesus é a nossa referência para perseverar, para ir adiante. Talvez você está pensando em desistir de um sonho, de um projeto. Jesus é a referência para nós. Ele tem um grande projeto, e esse projeto passava pela cruz, e Jesus não desistiu, ele foi adiante. Os nossos sonhos, irmãos, não terão caminhos de rosas para a sua realização. Os nossos sonhos não terão caminhos fáceis. Os nossos sonhos vão reservar para nós dias difíceis. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desanimar. Nós vamos ficar embolados num canto. Vamos para debaixo da coberta. Vamos ficar muvucados em casa. Nós vamos desistir de tudo. O que nós vamos fazer? Sonhos realizados exigem de nós a decisão de pagar preço, de insistir, de perseverar. Quem está disposto a insistir aí? Quem está disposto a perseverar aí, diga amém. Irmãos, nós temos exemplos na Bíblia Sagrada. Quero dar um exemplo muito famoso. Qual é, pastor? Noé. Qual o exemplo? Noé. A Bíblia diz lá no inicinho, lá em Gênesis, sobre Noé. Noé recebe um propósito de Deus. Noé recebe lá planos. Noé recebe o propósito que Deus deu para ele. Não foi só assim constrói uma arca. Não, Deus deu até as medidas da arca. Deus deu até a espécie de animal que ele ia pôr na arca. Deus deu o tamanho, deu tudo para ele. E falou, faz aí. E aí, ele começa a fazer. Mas quando você percebe, Noé não recebeu de Deus hoje, na semana que vem, ele construiu a arca, e na outra semana, a arca estava pronta e o mundo foi enchido de água. Não. Demorou-se tempo. Demorou-se. Irmãos, 500 anos construindo uma arca e nada aconteceu. 500 anos construindo, obedecendo, seguindo um propósito e nada aconteceu. Quando eu falo de perseverar, eu estou falando de muitas vezes você andar no deserto, mas não ver nada na sua frente. Você está insistindo em algo e todos estão rindo de você, mas você sabe, há uma promessa de Deus. O meu Deus não falha, Ele vai cumprir essa promessa. O que movia Noé, meus irmãos? Nesse tempo todo, o que movia Noé era a certeza de que Deus era um Deus fiel e Ele ia cumprir o seu propósito. Irmãos, Noé, a Bíblia diz que ele foi criticado. Uma das primeiras coisas que nos faz parar é a crítica. A crítica faz a gente parar. Tem muita gente que parou, desistiu. Quem sabe está me assistindo agora porque foi criticado.
porque alguém disse que você não fez bem, porque alguém não elogiou e a pessoa parou. Irmão, Noé foi criticado durante toda a sua vida. E Noé não parou. Ele insistiu. A crítica não pode parar a gente. Não espere que todo mundo vai bater palma para você. Nem para Jesus bateram palma. Jesus também foi criticado e não parou. Igreja, nós temos que continuar. O mundo não vai jogar flores para nós. Nós temos que continuar. Mesmo que não agrade a um, não agrade a outro, continue. Não pare, persevere. Diga comigo, eu não vou parar. A crítica não vai me fazer parar. Irmãos, será que nós estamos dispostos a insistir? Irmãos, outro exemplo interessante é o exemplo de Josué. Todo mundo sabe quem era Josué. Josué, filho de Num, nasceu lá no Egito. Ele nasceu, seus pais eram escravos, hebreus e escravos no Egito. Ele é contemporâneo de Moisés. Ele viu Moisés sendo levantado por Deus. Logo que Moisés se tornou líder, Josué logo colou no líder. Josué colou em Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda para falar com Deus, Josué ficava do lado da tenda. Moisés ouvia de Deus lá e Josué está do lado de fora. A Bíblia diz um certo texto interessante, que Moisés saiu da tenda, mas Josué ficou do lado da tenda. Permaneceu ali na presença de Deus. Josué era um camarada que nasceu como escravo. E logo cedo ele já ouviu falar, Deus tem uma terra que mana leite e mel. Deus tem uma terra, e ele levantou Moisés para nos livrar da escravidão do Egito. Ele ouviu isso, ele saiu com Moisés, ele caminhou durante 40 anos no deserto. De repente Moisés morre, e Deus olha para ele e diz, agora é você. Já pensou, irmão, você sempre está acostumado a estar na sombra de alguém, de repente Deus tira aquele alguém, né? E aí a vida fala com você, ó, agora é você, meu irmão. Agora acabou, agora é você. Fulano não está aí mais. Irmãos, a Bíblia diz lá em Josué capítulo 1, que Deus começa a dar uma palavra para Josué. Olha, Josué, olha, eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés. No verso 5 diz, ninguém vai resistir a você. Ninguém vai te resistir. Eu serei contigo todos os dias. Olha, Josué, olha, você não pode ter medo. Não tema, não te espantes. Porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. E Deus vai dizendo para Josué, quando você lê do verso 1 ao verso 9, você percebe que o que Deus estava vendo em Josué é que Josué precisava perseverar naquela hora. Josué já tinha visto de tudo. Agora, 40 anos, quase 40 anos depois, ele se vê com toda a responsabilidade do seu líder na sua mão. Agora você, a tocha foi passada para você, compete, cabe a você seguir adiante. E o que Deus está dizendo para ele? Olha, agora é hora de você perseverar. Olha, não temas, eu sou contigo, não te espantes, né? Olha, medita na lei dia e noite, Deus vai falando com ele, você vai fazer este povo herdar a terra. O que Deus está fazendo? Deus está enchendo o balão, Deus está falando com ele, inflando, dizendo, eu sou contigo, não temas, ninguém vai resistir de pé diante de você, porque eu fui com Moisés, agora eu sou contigo. O que Deus está dizendo para Josué? Josué, é hora de perseverar. É hora de perseverar. É hora de insistir. É hora de dar início. É hora de recomeçar. Vamos lá, Josué. Se você olhar Josué, ele enfrentou mais guerras do que Moisés. Josué, ele enfrentou todos os reis da terra prometida. A terra estava ocupada e ele enfrentou todos eles e foi vitorioso. Na primeira guerra, Deus fala com ele, agora eu vou começar a te exaltar diante deste povo. Por que Deus fala isso? Para encher ele e dizer, olha, não pare, vamos adiante. A terra estava ocupada.
Josué tinha que perseverar. Josué tinha que insistir. Sabe o que eu penso, irmão? Que não foi poucas as vezes que Moisés encontrou com gente voltando para o Egito. Ó Josué, eu estou fora disso aí. Agora, para completar, o doido Moisés morreu. Agora que eu estou fora mesmo, gente voltou para o Egito. Mas, irmão, a Bíblia diz que Josué, ele seguiu adiante. Irmão, quantos Josués dos dias de hoje estão voltando atrás, estão desistindo. Mas a palavra de Deus para você hoje é que você e eu precisamos perseverar. Diga, eu preciso insistir. Diga, eu não posso parar. Há uma herói da Bíblia chamada Ruth. Ruth teve vários privilégios, oportunidades de abandonar, de seguir outros homens, mas ela se guardou. E a Bíblia diz que ela se guarda para Boaz. Ela persevera, enfrenta muitos problemas. Ela demonstra ser fiel e perseverante. E no final Deus honrou Ruth. Ela entrou para a história como uma herói da fé. Lá nos evangelhos você vai encontrar Ruth fazendo parte da genealogia de Jesus, da raiz familiar de Jesus. Que é privilégio maior que esse, mas começou com a atitude de insistir. Ela não desanimou, ela continuou, ela foi perseverante. Será que nós somos perseverantes? Irmãos, o maior exemplo de perseverança é Jesus. Maior exemplo de perseverança é Jesus. Jesus, ele lá em Mateus capítulo 4, ele está começando o seu ministério. A Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, o que acontece? Ele é tentado pelo maligno. O maligno tenta de todas as maneiras destruir, atrapalhar a vida de Jesus, o propósito que havia em Jesus. Mas nós vemos em Jesus a perseverança no propósito. Deus deu um propósito, não abandone ele, vamos seguir. Na caminhada, irmãos, muita coisa vai acontecer. Gente vai subir, gente vai descer, gente vai chegar, gente vai embora. Mas não pare. Continue adiante. Ah, não, o pessoal desanimou, também vou desanimar. Não, irmão, vamos seguir. Siga adiante. Quantos começaram e não vão terminar? Será que nós vamos estar no meio deles? Não, Deus nos chamou. Nós não somos daqueles que retrocedem, diz a Bíblia, mas nós somos daqueles que avançam para as coisas que estão diante de nós. Não pare, não desista. Não desista. Irmãos, a Bíblia Sagrada mostra, Paulo mostra, que teve pessoas que abandonou ele. Tem gente que abandona, tem gente que vai embora, pede o chapéu, joga a toalha, dá uma desculpa, vai no banheiro e desaparece. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Família, ministério, negócios, tudo, irmãos. Olha, Paulo, ele fala de Emineu e Alexandre. Abandonaram ele em plena campanha missionária. Emineu e Alexandre largam Paulo no meio do caminho. Paulo usa a expressão, eles me abandonaram e voltaram para seguir as outras coisas. Ou seja, eles desviaram. Desistiram, não aguentaram os açoites, não aguentaram os apedrejamentos, não aguentaram a fome que Paulo estava passando, e eles abandonaram. Mas o que Paulo fez? Ele abandonou? Não, Paulo perseverou, Paulo seguiu adiante. Quantas vezes, irmãos, não é a crítica que para a gente, mas é o fato da gente estar olhando para um para outro. Nós temos que olhar para o Senhor, o autor e consumador da fé. Para onde você está olhando, igreja? Diga, eu estou olhando para Jesus. Quem está olhando para Jesus não para. Quem está olhando para Jesus realiza projetos, realiza sonhos, alcança aquilo que está sonhando. Não desanime. Vai ter vezes que pessoas vão te abandonar. Lembra lá, Ananias e Safira se renderam à mentira e não perseveraram. Emineu e Alexandre, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 19 e 20, abandonaram, sumiram, foram embora. João Marcos, o escritor João Marcos,
escritor de Marcos, ele também abandonou Paulo. Ele abandona, e depois Paulo fala, não me traga Marcos, porque ele me abandonou. Depois, no final do ministério, eles se reconciliam. Quanta gente abandona, mas a gente tem que seguir. Tem gente que vai estar com você no seu sonho até uma parte, depois ele vai te largar. Isso aí é besteira. Continue sonhando. Se esse sonho veio de Deus para você, sonhe, porque Deus vai te dar a vitória e você vai realizar esse sonho para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Diga, vai ter festa, porque eu vou realizar o meu sonho, em nome de Jesus. Vai ter festa porque nós vamos realizar nosso projeto. Vai ter festa porque nós vamos chegar até onde precisamos chegar. Nós não vamos parar. Um grande general americano disse, olha, morra tentando, mas nunca desista. Morra tentando, mas nunca desista. Sabe quando ele disse isso? No dia D, quando todos os soldados tinham que desembarcar ali, eu esqueço o nome da Bahia, a Bahia famosa, onde todos os aliados, os exércitos todos cercaram Hitler e eles desceram ali naquela Bahia. Todo o exército nazista estava entrincheirado lá em cima e a probabilidade de um soldado sair dali vivo era quase zero. Mas antes de entrar nos botes e nos navios, para desembarcar naquele grande dia, que mudou a história do mundo aquele dia, antes deles entrarem, eles ouviram, não volte, não retroceda, não volte atrás, morra tentando, mas não desista. E eles, irmãos, todos desceram com valentia. Alguns já foram mortos de longe, o tiro pegou dentro do bote e matou muitos deles. Mas quantos deles já desceram, pularam, outros morreram na praia, morreram na areia, outros morreram no morro. Mas, para a glória de Deus, uma boa parte conseguiu avançar e atacar o inimigo, e vencer, e poupar a história, mudar a história do mundo. Irmãos, não desista. Às vezes um soldado cai, siga adiante, não pare. Deus é conosco. A Bíblia diz que Judas não perseverou, mas Pedro, que também pecou contra Jesus, perseverou. Então diga, eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás, eu tenho que ir adiante, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pés, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem tem um sonho aqui? Quem tem um projeto a apresentar a Deus? Irmão, eu vou dizer a você, não espere que será tão simples. Não espere que será tão fácil. Sabe por quê? Jesus não disse que seria fácil, mas Jesus disse que seria possível, porque Ele estaria conosco. Amém? Diga, não vai ser fácil, mas é possível, porque o Senhor está comigo. Por isso eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. Eu vou seguir adiante, porque o Senhor é comigo. O Senhor me dará vitória. Levante as suas mãos, em nome de Jesus. Oh, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és a minha luz.
Eu não vou parar. Em nome de Jesus, eu vou seguir adiante. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Cante. Tu és digno de louvor. Só em ti diga para o Senhor: eu nada temerei. Nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que Deus estás, e um dia voltarás no céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vamos erguer nossas mãos ao Senhor e vamos aplaudir ao Rei. Diga: Deus, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou seguir adiante, eu vou avançar. Bata palmas e diga: eu vou perseverar, eu vou recomeçar, porque o Senhor é que me fortalece, é o Senhor que me fortalece. Em nome de Jesus, glória a Deus, amém, povo de Deus.